Olá pessoal, Pastor Gary Haynes aqui no Movimento dos Discípulos. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tópico: irmão não é título. Ficou curioso? Tenho certeza que o estudo que eu darei hoje vai enriquecer tua vida espiritual. Então fique conosco. Então, irmão não é título. Não sei se você já reparou, mas desde a minha infância na igreja eu via uma coisa que na minha infância eu não entendia. Eu achava que o irmão e a irmã eram títulos, tá? Porque a gente ia no culto, aí você tinha o pastor. Então o pastor tal, então o título dele era Pastor João. Depois você tinha o irmão que era evangelista e era evangelista Marcos, né? E assim sucessivamente. Diácono tal, então o diácono Zezinho. Aí nós chegamos a quem não tinha o que a gente chamaria de um cargo desses que dá título na igreja. E como nós então achamos, então eu preciso um título para esse outro que não tem um título, o que virou hábito? Então é irmão Zezinho. E aí é irmã Joana. Aí virou título. E na minha infância eu literalmente aprendi que era título isso. Aí quando comecei no ministério também eu peguei nessa linha. O irmão fulano de tal vai ver que hoje a irmã Maria vai fazer uma oração para as crianças. E aí virou título. O problema então, você fala qual o problema? Só bonito, é legal. Bem, vamos pensar numa coisa. Palavras são usadas para trazer significados às coisas, tá? Então, por exemplo, se eu almoçar na sua casa e sair, achei maravilhosa a comida e sair no quarteirão falando com as pessoas que passaram e falou, poxa, eu acabei de almoçar no restaurante da Maria ali na esquina e é maravilhoso. O que eu estou comunicando para os vizinhos? Que na esquina tem um restaurante. E na realidade não é um restaurante, é a casa da Maria e ela fez um almoço maravilhoso que eu comi lá como convidado, não como um freguês dela. Mas qual comportamento ficará diferente a partir dali? Seguinte, o pessoal da vizinhança agora vai entender que é restaurante. Quando é hora do almoço, eles vão lá, eles não vão bater para entrar, eles vão abrir a porta, eles vão lá sem ser convidado, sentar na mesa e falar, psh, 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 vem cá, eu quero tal, e começar a dar ordens, né? E quando você é convidado, você não comporta assim. Então, o motivo que a gente não chama a casa da irmã que fez um ótimo almoço pra gente de restaurante é porque não é restaurante, tá? E o problema é quando eu começo passar irmão e irmã de título, é porque eu deixo de entender o que era realmente o lance de ser um irmão e irmã, tá? Então, por exemplo, eu tenho o privilégio de ter um irmão vivo. Um irmão eu perdi quando ele não viveu nem 24 horas, mas eu cheguei a ver o corpinho dele, né, no caixãozinho antes dele ser enterrado, né, e fixou na minha memória, né, que teria sido meu irmão David, né. E eu tive uma irmã durante 30 anos que depois partiu e está com Jesus, né? Eu nunca não era um título eu falar irmã Rebeca, né? Era Rebeca, porque ela é minha irmã. A minha irmã significa que a gente tem uma série de coisas em comum que nos ligam e uma delas é familiaridade e intimidade. Então eu não vou chamar Rebeca de irmã Rebeca, né? Não vou chamá-la de título. Se ela ela não era dentista, mas vamos supor que ela fosse dentista, eu jamais ia ficar chamando minha irmãzinha e falar, doutora Rebeca, quero falar contigo. Não, porque é minha irmãzinha, então é Rebeca. Meu irmão é Len, né? Na realidade o nome dele todo é Johnny Len Haynes, né? Mas ele vai pelo segundo nome, Len, né? Ele é pastor. E eu posso publicamente falar Pastor Len, mas quando eu estou conversando com ele, a gente tem intimidade. Então, meu mano é Len. E eu não sou Pastor Gary para ele, eu sou Gary, né? Nós somos humanos. A gente tem sangue juntos, né? Temos uma criação juntos, e um monte de valores juntos e coisas em comum. Então, o problema de eu transformar em irmão e irmã como título na igreja é que perdemos totalmente o significado da coisa.
totalmente o propósito de Deus em chamarmos para ser uma família de Deus. Esse que é o problema. A partir do momento que eu faço virar título, perdi o significado real do que Deus queria que fosse. Então, agora eu vou ler uns trechos da Bíblia, porque eu quero costurar uma coisa aqui contigo que no final acho que vai ser profundamente abençoador e faz parte da gente resgatar aquela igreja do livro de Atos. Faz parte de uma das mensagens fundamentais do movimento dos discípulos. Então você vai querer ouvir com muita atenção. Vamos lá, a primeira passagem que eu vou ler é em Mateus 12, 46 a 50, que diz o seguinte: Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe diz: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, diz: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uau, uau! Poxa, Jesus esnobou e tratou mal a sua mãe e seus irmãos. Não, não. Pelo contrário, quando ele está morrendo na cruz, ele vira para o João e fala para ele cuidar da mãe dele, tá? Porque talvez a gente entende que os irmãos ainda não tinham, né, a capacidade, pela idade na vida e tudo, parece que eram mais novos, né, um tanto mais novos do que ele, e na cultura daquela época e tudo, não tinham ainda a idoneidade de idade na cultura, né, e precisavam uma pessoa um pouco mais madura, então ele aponta João para isso. Maria e os irmãos de Jesus viraram discípulos dele também, eles viraram com certeza. Se você reparar em Atos capítulo 1, fala que depois que Jesus ascendeu, estava lá, cita o nome de 11 dos 12 apóstolos, porque um tinha caído, Judas Iscariote, né? E aí uma hora lá fala que eles tinham ficado no cenáculo, que eles estavam alugando um quarto para se hospedar, porque eles não eram de Jerusalém ainda, não tinham sua moradia, suas famílias ali, estavam ali por temporada, alugaram tipo uma hospedagem, estavam hospedados ali. Aí diz que quando eles reuniam todo dia para orar juntos, diz especificamente que a mãe e os irmãos de Jesus estavam juntos, porque eram discípulos de Jesus. Estavam a mãe e os irmãos de Jesus no dia de Pentecostes, foram batizados no Espírito Santo, né? Depois, Eusébio, o historiador, né, tido como um grande primeiro historiador da igreja, que no início do quarto século ele termina a tua obra, né, História Eclesiástica, que engloba os primeiros 250 anos, a grosso modo, da igreja. É bem interessante, não é inspirado, não é palavra de Deus, mas, né, revela bastante coisa sobre valores e histórias fortes e empolgantes sobre a igreja que Jesus levantou ali, aquela igreja do livro de Atos. E ele ali fala que bastante sobre o irmão de Jesus, como que Deus usou o irmão de Jesus, Tiago, para fazer grandes coisas para Deus. E nós depois temos uma referência até o irmão de Jesus, Tiago, no livro de Atos também. Então, a família de Jesus, eles viram discípulos também, né? Mas você vê, Jesus se preocupa a nível familiar no cuidado da mãe dele. Então, ele não está dizendo para abusar ou abandonar valores familiares. Depois tem passagem bíblica que diz: se você não sustentar na velhice, quando eles precisam, seus pais, você é pior do que um ímpio e não é de Deus, tá? Você largar abandonado, passando fome, seus pais na velhice, você não é gente boa não, tá? Eu tenho um grande cuidado de ir separando o tempo na minha vida agora para ficar de olho e acompanhar meus pais. Eles ainda são saudáveis e independentes, mas eu estou acompanhando, estou de perto, né, faz parte de ser uma boa pessoa, um discípulo verdadeiro de Jesus, cuidar dos pais. Então, a mensagem aqui não é que aceitei Jesus, virei discípulo de Jesus, eu ignoro e abandono minha família. O problema nosso é que parece que nós invertemos valores. A gente pensa, a família de verdade é de sangue e o resto não é. Né? O tempo todo, minha família é isso, minha família é aquilo. E a gente dá um valor aqui para a família e aqui para a igreja, as coisas de Deus. E essa não era a mensagem de Jesus que ele estava tentando transmitir. Não é o que é ser igreja estilo do livro de Atos, essa visão que nós temos, tacar irmão e irmã só como título e não como família, e não entender o que é sermos família de Deus,
é perder a essência do Evangelho e desviar do plano de Deus para a gente sermos uma família espiritual e sermos grandemente unidos como uma família, tá? Então vamos lá, uma ou duas coisas. Primeira coisa sobre ser família é que é um elo mais forte do que... Primeira coisa em sermos família é que é um elo mais forte do que outros tipos de relacionamento. Uma das coisas que você às vezes deve ter pensado igual eu é, você briga com primo tal ou tio tal, mas depois você pensa, mas eu vou ver ele nos encontros familiares, né? Vai ficar chato, então eu tenho que acalmar esse negócio com ele. Aí você tenta acertar, nem sempre as pessoas fazem isso, mas as boas pessoas tentam, né, ter uma sensibilidade, né, e valorizar a família, passar por cima de coisas, e tem um elo forte, né? Eu e meu irmão crescemos e viramos grandes amigos. Meu irmão Lenny, ele é o irmão mais velho, então, e ele tinha quase, arredondando 3 anos mais velho do que eu. Então ele navegou várias coisas antes de mim, né, e me ajudava a mostrar como fazer várias coisas. E viramos amigos, a gente compartilhava coisas do coração um com o outro, o que a gente estava passando, e éramos amigos, né? Acontece que há um elo entre eu e meu irmão mais forte do que de muitos outros relacionamentos, né? Podemos brigar, mas depois a gente vai consertar, porque nós somos irmãos e sangue está ligando a gente. Beleza? E acho que todo mundo entende isso. Você tem sua família, você entende isso, que há um elo forte por sangue. A questão é que Jesus estava ensinando que quem é discípulo dele passa até esse elo de família juntos. E é um dos tópicos mais trabalhados no Novo Testamento. Fora o termo que nos identifica como quem converteu e é de Deus, que somos discípulos, tá? O próximo termo mais usado no Novo Testamento como uma forma de identificar quem é de Deus mesmo, sabe o que é? Irmão, irmã, irmãos, irmandade, várias conjugações do termo, mas assim o conceito de sermos irmão e irmã em Cristo é o segundo termo mais usado para nos identificar como quem nós somos em Cristo, porque é muito importante e muito forte. Então, Jesus diz, vocês estão dizendo que eu tenho que parar de ensinar vocês porque chegou minha mãe e meus irmãos, querem falar comigo? Não, que eles venham como vocês. Eles são agora também discípulos, então eles venham e escutam como vocês, porque agora todo mundo que faz a vontade de meu Pai e é meu discípulo, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A gente virou família agora. E uma das coisas que fez aquela igreja do livro de Atos e aquela igreja nos primeiros séculos ser incrível de poderoso, era isso. Eles eram sangue. O sangue de Jesus era mais forte para eles do que sangue natural. Então, ser a família espiritual era mais importante para eles do que a ter sua família natural. E era o propósito de Deus isso. Não estamos dizendo que é tudo ou nada. Eu comecei a ensinar um pouco sobre prioridades um dia, um seminário, um irmão no meio interrompeu tudo, falando, não, que isso? Eu já vi muita gente abandonar e não preocupar com família e blá, blá, blá. E começou a interromper. Eu falei, calma, irmã. Nós estamos falando de prioridades e algo que Jesus mesmo dizia. E disse, você não pode ser meu discípulo se você não me amar mais do que pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa e próprios filhos. Fala, filho, que eu amo mais de qualquer coisa que existe. Tem que ser Jesus. Mais do que seus próprios filhos. É verdade. Jesus diz, se não é digno de ser discípulo dele, não. Tá? Não é. Então, Jesus ensinou uma linha, né, que não é tudo ou nada. Ele não diz assim, abandona e ignora, né, sua família natural, mas prioriza a família de Deus. E sua família natural tem que entender que tua prioridade é essa e que eles têm que vir para tuas prioridades no relacionamento e você chamá-los para isso. Então, é isso que Jesus estava dizendo nessa passagem. Vamos para mais duas passagens, que eu quero só deixar bem claro essa questão aqui. Então agora nós vamos para o livro de 1 João, não é João, mas agora 1 João, a epístola, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não
o conheceu. Ai, que amor quão grande que Deus nos chamou filhos. Filhos dele e irmãos uns dos outros. Família. Nós viramos uma família espiritual. Volto a repetir, é um dos assuntos mais falado e ensinado no Novo Testamento. E, porém, família espiritual é um dos assuntos menos falado e ensinado na igreja cristã e igreja evangélica hoje em dia. Fato, nós criamos doutrinas que a gente fala da família natural o tempo todo. Com certeza. A família natural, sim, falamos, ensinamos. E eu não estou menosprezando isso. Obviamente, a gente tem que saber como relacionar com uma família. A família, né, imediata, pai, mãe, filhos, né? Temos que saber como pais criam filhos, como marido lidera a casa, a esposa submete ao marido e ajuda a liderar os filhos e tudo isso. Beleza. Mas agora a gente está falando sobre a família estendida, né? Então, tipo, irmãos, irmãs no Senhor e uma família estendida como a tua. E nós ensinamos sobre isso na igreja, mas raramente ouço alguém falar sobre a família espiritual, a família de Deus. E era um dos segredos que eles tinham no livro de Atos, que eles tinham entendimento de que essa é família, que irmão não é título, e sim é que nós somos ligados por sangue. Né? Eu e meu irmão Lento somos ligados por sangue. Nós saímos do ventre da minha mãe, Dona Wanda, né? Filhos do meu pai, né? O pastor John. Então nós somos ligados, nós crescemos juntos, nós sofremos juntos, nós largamos nossa terra de origem juntos e mudamos para Amazonas como missionários, né? Eu e meu irmão, filhos de missionários, juntos, passamos por muito, aprendemos português juntos, eu e meu irmão, né? Temos N experiências juntos, então eu estou ligado a ele, o resto da minha vida, né? Meu irmão é importante para mim, eu tenho certeza que eu sou para ele. Né? Nós temos isso, mas a questão é que o mesmo elo nós temos em Cristo, nós temos que ter um com o outro. E não, vou lá, vou no culto, fico na minha. Esse lance de ser família espiritual nós perdemos e perdemos feio. E um dos motivos que a gente não está forte no Senhor, um dos motivos que a gente não estamos um apoiando o outro e um sustentando o outro no momento de dificuldade, ajudando a ensinar alguma coisa para o outro. Meu irmão me ensinou um monte de coisa. Gary, não é assim, é assado, vem cá, é assim que faz. Aprendi com meu irmão, ainda mais por ele ser o irmão mais velho. Eu tenho tido o privilégio na vida adulta, depois de ajudar ele com alguma coisa que é ali, ensinar ele alguma coisa também. Então, um compartilhamento que nós temos um com o outro. Mas o irmão em Cristo, esse sangue de Cristo que nos liga, é mais forte do que a família natural. Essa é a mensagem do Novo Testamento e nós perdemos. Por último, e esse assunto eu poderia trabalhar durante horas, porque, volto a repetir, muito falado no Novo Testamento e pouquíssimo falado na igreja hoje, mas mais uma passagem só para esse tópico hoje vai ser um pouco mais breve, mas depois eu vou abordando de novo de outras formas. Mas vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz o seguinte, Paulo está falando para Timóteo, Paulo é mentor e líder espiritual de Timóteo, mais tarde Paulo diz que Timóteo é seu verdadeiro filho na fé. Ah, sim, ele é seu filho na fé porque Paulo ganhou Timóteo para Jesus. Não. Timóteo já era um jovem homem de Deus quando Paulo o conheceu. Ele era bem falado no meio dos irmãos como um jovem firme com Deus e Paulo assume ele como um discípulo ministerial, treina ele para o ministério apostólico, né? E depois ele diz, ele é meu verdadeiro filho na fé, por causa desse elo, né, dele ter treinado e passado a visão. Então não é só quando você ganha alguém para Jesus que você pode dizer que ele é seu filho na fé. Quando você também treina e separa alguém para liderança e seu chamado, ele pode também virar seu filho na fé, como Paulo chama. Aí Paulo então está falando com seu filho na fé e diz o seguinte, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda a pureza. Uau! E você quer saber como interagir com a família de Deus? Os homens mais velhos, porque Timóteo é jovem aqui, ele é um jovem homem de Deus, tá? Não sabemos exatamente sua idade, mas estimado 20 e poucos anos. Vamos pensar tipo 25. Não tem como declarar que foi 25, mas dá-se a entender mais ou menos isso. Ok. Então, Timóteo é um jovem
apóstolo assumindo um trabalho de abertura e implantação de igreja, debaixo da liderança de Paulo ainda, mas à distância agora. Agora Paulo está em outro lugar, por isso que tem as cartas. Eles estão separados a nível de distância. Timóteo está cuidando de um trabalho, porque é o trabalho de Paulo, levantar Timóteo e enviá-lo. E Paulo tinha, na realidade, dezenas de discípulos que ele estava treinando o tempo todo. Ele viajava geralmente com bastante gente que ele estava, que tinham na sua equipe, e ele estava treinando. Então ele fala assim: quer saber como relacionar nessa igreja que você está levantando e estruturando? Então é o seguinte: os homens mais velhos, trata como um pai. As senhoras, como uma mãe. Os rapazes como irmão e as meninas, as moças como irmã. E esse é o jeito que você pensa e relaciona. Por quê? Porque somos uma família. Gente, nós perdemos tanto quando nós formalizamos os relacionamentos. Tudo é título, tudo é religioso, tudo é só distante. Você vai no culto, pode ser que você tenha um pouco mais de intimidade no seu grupo caseiro ou célula, mas no geral ainda somos meio assim, a igreja é uma coisa, a família é outra. Mas a visão de Jesus era que a família dele é discípulo dele, nós somos família. Né? Você é discípulo dele, você é mãe dele, você é irmã dele, você é irmão dele, nós somos um do outro. Nós viramos família em Cristo, com os mesmos valores que a família natural tem. A ideia é dizer, do jeito que eu sou ligado com meu irmão, eu tenho que ser com a turma que Deus põe em volta de mim, na família de Deus. E ter o mesmo compromisso com essas pessoas. O que é legal de família? Você sabe que se você tem uma família boa, uma coisa que você nunca vai passar na sua vida é ficar desabrigado ou passar fome. Tua família não vai deixar. Né? Você pode ter que ficar debaixo do teto deles, né? Eles talvez não tenham condições de te dar uma casa para você, se você não tem condição, mas no mínimo sempre tem um espaço debaixo do teto deles, na mesa deles, você não vai passar fome, nem frio e nem ficar na chuva. Tua família, quando é uma... tem família ruim, mas eu estou dando exemplo de família boa, né? Família que se importa. Família boa não vai te deixar na mão, você não vai passar fome nem frio, eles vão cuidar de você. Mas não tem que ser assim na nossa família, que é de Deus, a família de Deus. E depois você vê um monte de linguajar em cima disso no Novo Testamento, que eles têm um conceito e uma identidade radicalmente diferente da nossa. Nossa é a igreja, minha família é minha família. E deles a igreja é a família. Nós somos uma família espiritual, nós somos ligados. Então, você é meu irmão em Cristo, eu não vou te deixar sem lugar para dormir, comer se estiver com dificuldade, se estiver na luta de alguma área, eu estou do seu lado. Família é família, gente. É o nosso chamado. E essa riqueza é algo que nós perdemos. E essa riqueza de irmão e irmã parar de ser título, esse relacionamento profundo e íntimo que temos como família de Deus, é algo que o Espírito Santo está querendo resgatar em nossos dias. Algo que muda tudo. Vamos começar a buscar sermos família mesmo, buscar sermos como discípulo verdadeiro de Jesus, família verdadeiro, e começar a viver, né? Porque sempre, minha família tem sempre a prioridade para tudo. Chegou o Natal, só minha família, igreja para lá, mas a igreja neotestamentária não. O Natal era celebrando Jesus, primeiro lugar, família de Deus, né? Priorizar isso, mas nós hoje em dia não. Nós sempre jogamos para segundo, terceiro escalão as coisas de Deus e a igreja e colocamos em primeiro lugar nossas coisas. Está na hora de mudar, está na hora de voltar, ser uma igreja que é família, que quando eu falo meu irmão, minha irmã, estou falando de um relacionamento e não um título. Quem está comigo? Bem, ora pra gente, ajuda a divulgar esse trabalho, vai inscrever no canal se já não é, aperta o sininho que tem um sininho que você aperta que faz você receber o aviso no YouTube quando nós lançamos um vídeo novo, você pode ficar sabendo imediatamente. Você, por favor, esteja orando por nós. Se quiser contribuir e ajudar a obra, temos livros e bíblias que eu recomendo que você adquire, né? Tudo vai nos endereços na tela aqui e vamos juntos fazer diferença em nossa geração. Deus está nos chamando para sermos família verdadeira. Um abraço, Deus te abençoe.